Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz do Senhor seja em nossos corações. Boa noite a todos. É muito bom estarmos aqui. Agradeço desde já a oportunidade de trabalho que essa Casa de Luz, o Centro Espírita Amor e Caridade, nos faculta. E a gente agradece a todos os irmãos, a direção da casa, que nos oferece o trabalho, que nos ajuda a adquirir o conhecimento que nos irá ajudar na mudança, no crescimento. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, para mais um aprendizado com Jesus, pedindo que o Senhor, Mestre de todos nós, nos abençoe o propósito de aprendizado, ajudando-nos na compreensão dos seus ensinamentos, fortalecendo-nos para que possamos transformar o nosso coração, iluminando a nossa mente, nos ajudando a caminhar em direção ao seu coração de luz. Que as suas bênçãos, Senhor, seja sobre nós, sobre toda a humanidade, seja sobre essa casa de luz que traz o seu Evangelho e os seus ensinamentos na visão espírita para a nossa compreensão. Assim, nós te agradecemos, Jesus, pedimos a tua permissão, pedimos a permissão aos amigos espirituais, aos mentores desta casa e a Deus, nosso Pai, para nos permitir fazer esse estudo que nos foi proposto. Que a tua paz nos envolva, hoje e sempre, Senhor. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nos foi proposto falar sobre o Espiritismo e a fé raciocinada. Há um debate, né, sobre a questão da fé raciocinada e a fé cega. Dizem que a fé não pode ser pensada, não pode ser raciocinada, ela somente tem que ser sentida. Mas o que nos proíbe de raciocinar sobre aquilo que a gente acredita? O que nos proíbe de pensar nas coisas que nós vamos colocar dentro do coração, dentro do nosso entendimento, enfim, dentro de nós? Não há lugar nenhum, muito menos Jesus, nos proibiu pensar, raciocinar. Do contrário, Jesus nos orientou a raciocinar, nos orientou a pensar naquilo que a gente vai fazer, naquilo que a gente vai trazer para nós, naquilo que a gente vai crer, naquilo que a gente pode fazer ou daquilo que a gente não pode, daquilo que está dentro da lei divina, aquilo que não está. Como que ele nos faculta isso? Quando que ele nos traz essas ponderações? Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 28, Jesus nos fala assim. Permita-me ler para a gente não perder nada do que Jesus falou. Então, no versículo 28, diz Jesus assim: pois qual dentre vós, querendo edificar uma torre, não calcula primeiro, sentado, a despesa, se tem os meios para concluir, para não suceder que, colocando o alicerce e não podendo terminar, todos os que o observam comecem a ridicularizá-lo, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde terminar. Ou qual o rei que vai reunir-se a outro rei para a batalha e não delibera primeiro, sentado, se é capaz de com 10.000 homens sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Então olha só como que Jesus nos chama a atenção
para a gente não fazer as coisas assim sem pensar. E é trazer algo que você vai acreditar, que você vai levar para a sua vida, que vai pautar a sua vida naquilo que você traz para dentro de você, numa crença, naquilo que é possível, sem raciocinar, sem pensar. Então, o raciocínio da fé, ou seja, naquilo que a gente vai crer, é algo que o próprio Cristo nos facultou a pensar. Porque, por exemplo, se o rei ou se o homem que ele fala que ia edificar uma torre não pensa, não calcula, faz simplesmente por impulso, por sentir que ele pode fazer, sem calcular se ele vai ter os recursos para terminar, ele vai ser ridicularizado. Da mesma maneira o rei que, sem pensar, ele vai contra um exército de 20 mil homens com 10 mil, crendo que ele vai vencer. E aí há um massacre contra ele. Então, Jesus ainda termina dizendo: o rei vai pensar, vai sentar, e enquanto tiver a distância, ele vai mandar uma embaixada para conversar com aquele outro rei, né, que vem contra ele, para entrar num acordo, para não entrar em guerra. Então, se ele não pensa dessa maneira, ele vai, né, apenas crendo que vai vencer e pode ser massacrado. Então, Jesus está nos orientando a pensar nas coisas. Não é contra Deus pensar naquilo que a gente vai crer, né? Então, a fé que nós vamos falar aqui, porque no Espiritismo, né, Kardec falando sobre a fé, o Evangelho, ele faz uma abordagem sobre os vários conceitos da fé, o que, né, essa palavra pode suscitar, representar. Mas aqui nós vamos falar especificamente no ponto de vista religioso. A fé, a crença, no ponto de vista religioso, que essa é a que mais faculta pensarmos para que a gente não creia em coisas impossíveis. Por exemplo, vou dar um exemplo. Alguém em perfeito estado de saúde sofre um acidente e perde uma perna. Mas ele é uma pessoa de muita fé e põe na cabeça acreditando que irá lhe nascer uma outra perna. Isso está contra as leis de Deus. Vai nascer outra perna? Então é nesses pontos da fé que a gente precisa raciocinar. Então, raciocinar, Kardec vai nos dizer aqui, né, no capítulo 19, nos itens 6 e 7, que pensar, raciocinar a fé é nós pensarmos naquilo que nós vamos crer. É a gente analisar se há possibilidade de acontecer aquilo que a gente crê. E como nós espíritas, a gente sabe que tudo está dentro das leis de Deus e só acontecem com a permissão de Deus. Então, eu posso crer que Deus há de me dar alguma coisa, mas aquilo não está dentro dos propósitos de Deus para a minha pessoa. Então, como que eu vou fazer se aquilo não acontecer? E como não acontece muitas coisas que a gente vê, né? Então, o ponto de vista da fé religiosa, a gente precisa realmente raciocinar, precisa pensar, precisa analisar, né? Há muito debate sobre isso, né? A gente vê aí na internet e altos debates filosóficos, mas que nós não vamos entrar nessa questão da profundidade de raciocínios muito elaborados sobre isso, que muitos filósofos fazem, mas entender por que não é proibido a gente querer entender aquilo que a gente vai crer nessa questão da religião. Então Kardec diz assim para a gente, no item 6,
Do ponto de vista religioso, a fé consiste em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. E sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Então, sobre o ponto de vista da fé religiosa, as diferentes religiões têm seus dogmas, a sua forma de crer. Nada, demais. Creem daquela forma e acabou. É direito, é liberdade, tem livre-arbítrio de aceitar daquela maneira. Mas para nós, a gente pode e deve procurar pensar naquilo que a religião está me dizendo, naquilo que a religião está colocando para que eu creia. Então, no aspecto dessas dogmas, dessas colocações das religiões, o Espiritismo nos diz que ela é cega ou ela pode ser raciocinada. Então a fé cega é o quê? É o contraponto da fé raciocinada. A fé cega, crer-se e pronto. Ponto. Não é permitido que pense naquilo que você crê. Agora, a fé raciocinada é aquela que a gente vai construindo a partir da compreensão daquelas colocações que a religião ou que uma doutrina, como a doutrina espírita, nos faculta ver. Então, a fé, ela deve ser raciocinada para que a gente não se engane, para que a gente não se perca até num dado momento da nossa vida, a gente não adquirir aquilo que a gente muito quer, perder até essa fé no próprio Criador, perder a confiança na espiritualidade, perder a confiança em Deus. Então, nesse aspecto, a gente é preferível nós termos uma fé que pensa racionalmente, que pensa naquilo, nas possibilidades daquilo que nos é falado, se é verdadeiro ou se é falso. Então Kardec vai nos colocando e vai nos dizendo por que é necessário essa fé raciocinada. Então ele diz assim, no item 6 ainda: preconizar a alguém a fé cega sob um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Então, na fé cega, a gente vai colocar uma crença, mas essa crença não foi embasada em qualquer raciocínio. E aí, aquilo não acontece conosco do jeito que a gente acredita. A gente está dizendo que a gente não tem as condições de demonstrar que temos razão, porque o que não aconteceu demonstra que a gente está errado naquele ponto de crença, naquela forma de crer na divindade, nas coisas que Deus nos faz. Para Deus tudo é possível, sim, porque é o Supremo Criador. Mas há coisas que Deus não muda na lei dele para nos facultar, como o exemplo que nós demos de eu perco a perna e eu vou crer que vai nascer uma outra perna em mim, porque para Deus nada é impossível. Então isso é preciso a gente realmente pensar nesses pontos de crença. Então nesses dogmas que vão nos trazendo as religiões, a gente precisa raciocinar,
porque senão nós vamos acreditando em coisas puramente ilusórias e imaginárias, do nosso imaginário, que não vão acontecer. Não tem como acontecer, porque não está na lei de Deus. Não está no que Deus prepara para a humanidade. Então, vai nos acontecer aquilo que Deus permite e que a lei permita, porque a lei é dele. Se é dele, ele está dentro da própria lei. Então, ele não vai mudar uma lei para nos satisfazer. Quer ver uma coisa? Por exemplo, diz o Antigo Testamento que o profeta, não lembro qual, mas um profeta, disse que o sol parou. Que o sol parou. Na Gênese, Kardec, analisando essa questão, ele diz que antes a Terra é que teria parado. Mas se a Terra parar, vamos pensar, o que aconteceria conosco? Todos morreríamos. Não ficaria vida no planeta. Então, a Terra girar está dentro da lei divina e ela não pode simplesmente parar de um momento para o outro. Isso é uma forma de crença, é um ponto de crença. E como nós vamos ir acreditando nisso? E como que o Sol parou? Não é? Se tudo na natureza, se tudo no universo gira, porque é o movimento natural que está dentro dessa lei macro da criação. Então são esses pontos, são essas coisas. É preciso nós raciocinarmos, nós podermos entender, porque pensar sobre aquilo que a gente vai crer, ou seja, raciocinar, é a gente buscar entender, porque a fé só vai ser verdadeira se nós compreendermos como aquilo funciona. Se aquilo é possível ou não é possível. Aí a fé vai ser verdadeira. Ela não vai ser desmentida pela razão, porque ela faz parte da razão. Ela faz parte, da lei divina. Então, é preciso que a gente raciocine sim. E o Espiritismo nos traz em vários momentos. Em vários momentos o raciocínio sobre aquilo que a gente vai crer. O raciocínio sobre aquilo que vai fazer parte da nossa vida espiritual, principalmente. Principalmente. E aí é que a gente vai elaborando e construindo o alicerce da verdadeira fé. O alicerce da verdadeira crença nas coisas espirituais. Nós vemos que o próprio Cristo insufla o raciocínio nos seus discípulos e naqueles que o ouviam naquele momento. Pensar. Jesus faz vários questionamentos para os discípulos, faz vários questionamentos para as pessoas que o cercavam, que o seguiam. Isso é uma forma de fazer com que as pessoas pensem naquilo que vai acreditar. Por exemplo, era um ponto de crença dogmática na época de Jesus os judeus acreditarem que o sábado era sagrado e que não poderiam fazer nada, nem se alimentar. E aí Jesus modifica essa lei, fazendo com que eles pensem. Olha só, qual de vós, falando aos judeus, que tiver 99 ovelhas no redil e faltar uma, qual de vós não vai deixar as 99 ovelhas no redil e vai buscar a ovelha perdida?
num dia de sábado. Ou seja, olha como Jesus estava fazendo com que eles pensassem, botando à vista, à mostra, crenças puramente humanas, criadas pelo homem. E ele fazia que as pessoas pensarem, né? Outra feita no sábado, ele passa numa plantação de milho e aí os seus discípulos comem, vão colher o milho porque estão com fome num dia de sábado e lhe é cobrado, né? Então Jesus muda toda essa concepção, fazendo com que eles pensassem. Então, Jesus não condenou o raciocínio da fé. Ao contrário, ele ensinava as pessoas a raciocinarem na sua época sobre aquilo que elas iam crer, né? Sobre aquilo que elas iam passar a seguir, porque era uma coisa que, né, a crença a gente vai seguir, a gente vai pautar a nossa vida espiritual naquilo que a gente crê. E como que a gente vai crer em coisas falsas, né? Ao ponto de que levou Jesus a dizer, né, toda planta que meu pai não plantou será lançada no fogo, será arrancada e lançada no fogo para ser queimada. O que é essa planta que meu pai não plantou? Toda doutrina humana, puramente humana, que não traz a verdade divina, vai ser arrancada, lançada fora. Então Jesus não está dizendo para que a gente pense naquilo que vai crer? E tantas outras que a gente não vai entrar aqui nesse contexto, porque são muitos os questionamentos que Jesus faz a eles. Não é? Jesus faz a eles e fala da hipocrisia dos judeus, né? Eles desonram pai e mãe pela tradição humana, tradição do sábado, né? Então Jesus vai levantando todos esses questionamentos na sua época, ensinando o povo a pensar. É só buscar com atenção no Evangelho de Jesus que nós vamos ver todas essas coisas, né, que Jesus ensinou. Ensinou o povo a não crer em qualquer coisa. Pensa. Pensa se é possível você vencer um rei que tem 20 mil homens e você com 10 mil. Treinado igual você. Jesus está ensinando como é que ele vai agir, né? Está ensinando a gente a calcular. Se você quer fazer uma coisa, mas não tem recurso, para que você vai fazer? Se você não tem como terminar. Então Jesus está ensinando esse pensamento, está ensinando a raciocinar. E dentro da fé religiosa, esse contexto é muito válido e é preciso para que nós não sejamos enganados. Nem pelos homens, nem pelos espíritos. Porque nós, os espíritas, lidamos com o mundo espiritual constantemente. Então a gente precisa pensar naquilo que eles trazem, né? Naquilo que eles pensam. E um outro contexto, na primeira carta de João, né, Epístola de João, o evangelista, ele fala de uma coisa em que já estava sendo discutida e criando uma crença de que Jesus não tinha encarnado, não era um homem. E ele diz lá, todo aquele que não crê que Jesus veio em corpo de carne é anticristo. Então ele deu contra, fez as pessoas pensarem. João também nos diz, na sua carta, né, antes, né, não creiais em todos os espíritos, falando para nós que lidamos com os espíritos, que eles lidavam na época de João. Não creiais em todo o espírito. Avalie, pense, veja antes se esse espírito é de Deus, se ele está trazendo uma mensagem coerente com a divindade, com as leis de Deus.
Então não está ensinando a gente, o Evangelho não está ensinando a gente a raciocinar sobre aquilo que a gente vai crer? É claro que está. Não tem dúvida nenhuma. Nenhuma. Hã? E aí Kardec vai continuando a nos dizer, aí já no item 7 ele diz assim, ó, disse vulgarmente que a fé não se prescreve, não receita, né? Não fala você tem que ter fé. Sem dúvida a fé não se prescreve, e menos ainda, o que ainda, né, mais certo é não se imponha. A fé não pode ser imposta, ela tem que ser conquistada dentro de nós. Nós temos que construir esta fé para que a fé seja verdadeira. Então, para que a fé seja verdadeira, a fé nas coisas espirituais que nós vamos crer, nas coisas, né, das religiões ou das doutrinas morais, filosóficas, né, de todos os contextos, se a gente vai crer. A gente tem que pensar se o que trazem, como diz João, é coerente com a lei de Deus, né? Então ela não se impõe sequer, ela precisa ser construída dentro de nós para que ela vá se robustecendo, se fortalecendo, para que ela vá sendo construída de forma que lá na frente, com a melhoria da humanidade, com o crescimento, com a melhoria da inteligência, com as coisas que vão surgindo, ela não vai ser desmentida. Porque tudo que for desmentido com a evolução é falso. Porque está fora da lei de Deus. Porque tudo que vai acontecer da evolução está dentro da lei de Deus. É isso que a gente precisa estar coerentemente avaliando o tempo todo. Então a fé ela vai sendo construída o tempo todo, né? Para que a gente vá saber com a razão, porque aí com a razão o sentimento vai aceitar, né? Com toda a sua força. Aí você vai colocar toda a sua força de sentimento naquilo que você crê, porque você compreendeu que aquilo é possível e que aquilo pode acontecer e que aquilo vai acontecer. Então esse é a elaboração da fé raciocinada, e o Espiritismo nos faculta isso, a pensar dessa maneira, né? Ele é contrário a acreditar simplesmente. Por isso que muitos vão sendo levados de roldão, como na época de Jesus, muitos, né, acreditavam naquelas colocações, naquelas coisas que os judeus, né, o judaísmo criou pelos homens, porque lá também a lei de Deus estava lá. Só que os homens mascararam e criaram coisas que era impossível de se dar, né? Então, a lei do sábado era uma lei, né? Era uma lei religiosa, não uma lei civil, né? Tinha o seu contexto, na época de Moisés, tinha o seu contexto. Mas quando Jesus veio, ele modifica esse ponto da lei, porque é algo do homem. Do homem. Não se podia fazer nada. Mas ninguém, porque Jesus desmascara os judeus, né, no Sinédrio, mas ninguém deixava perder um boi, um camelo, uma ovelha, porque era o seu ganho, era dinheiro. Então Jesus desmascara o posicionamento deles naquela época, fazendo com que as pessoas, né, pensassem naquilo que iam crer, para realmente, qual o objetivo disso? Para que realmente nós, sabendo naquilo que crê, né, com a razão vai nos dizer que aquilo é possível, e aí o sentimento vai dar a força dessa nossa crença. Então,
não tem impedimento de que o sentimento da fé trabalhe junto com a razão. Não tem. Nem o Cristo condenou isso. Ao contrário, leiam com atenção o Evangelho de Jesus, que ele vai estar várias vezes demonstrando para que eles pensassem. O ensinamento era para que eles pensassem. Para que eles amadurecessem seus pensamentos e realmente passassem a ter força naquilo que eles iam crer. Crer na coisa certa, naquilo que Deus quer. O que realmente Deus quer da criatura humana? É o que Jesus veio dizer. Né? É o que Ezequiel disse, né? Que Deus falou para ele, vai lá, fala para o meu povo, fala para o povo de Israel que de mim mesmo não quero a morte do ímpio, mas a sua transformação é que ele viva. Então, isso é da lei de Deus. Transformação, foi o que Jesus veio ensinar. E libertar a nossa mente dos julgos, das ilusões criadas por nós mesmos. Então a gente foca, e aí pode isso levar ao fanatismo. A gente não enxerga mais nada, e a gente vai sendo levado de roldão com aqueles que pensam mais do que nós. A gente sabe que está por aí. Então Jesus está nos facultando, né? Facultando a nossa consciência a transmitir para o sentimento da fé uma fé robusta. Robusta que, na palavra de Kardec, ele diz o seguinte: fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão, em qualquer época da humanidade. Então, a fé verdadeira é aquela que pode enfrentar a evolução o tempo todo. Aonde acontecer a evolução do ser humano, a fé vai estar lá robusta, porque essa evolução não vai derrubar, porque é uma fé construída na razão, naquilo que está dentro da lei de Deus. E o que é a lei de Deus? Busquemos o Evangelho. Entendamos o que Jesus está nos ensinando. Ama o próximo como a si mesmo. Perdoa 70 vezes 7 vezes. Faça aos outros aquilo que gostaria que te fizesse. Né? Faça sempre o bem. Ame incondicionalmente. Esse é o fator da lei de Deus. Que Deus quer conosco, para nós, que nos amemos uns aos outros profundamente. Então a lei de Deus, Jesus descreve no seu Evangelho todinho. E vai desmistificando aquilo que não pertence à lei de Deus, aquilo que não foi Deus que mandou. Então, meus irmãos, fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão, ou seja, o raciocínio, a forma, né? Aquilo que vai acontecendo através da evolução, que vai melhorando, que vai modificando, que vai, né, se estabelecendo como lei, é que a gente vai crer e não vai ser derrubada. Em qualquer época da humanidade não vai ser derrubada, porque é verdadeira. Porque são crenças que nós construímos a partir do entendimento da lei divina. O entendimento da lei divina. Então, isso que nós precisamos estabelecer, né? E é isso que o Espiritismo estabelece para cada um de nós, esse pensamento. Então, meus irmãos, para encerrar, não é pecaminoso, não é errado, não é contra a divindade, contra Jesus, contra os espíritos, nós raciocinamos naquilo que a religião nos traz, que as doutrinas nos trazem, né? O que os espíritos falam para nós?
né? Passe pelo crivo da razão e do bom senso, tudo. Principalmente para nós espíritas que lidamos com o mundo espiritual. Tudo que venha dos espíritos, principalmente. Passe pelo crivo da razão, da lógica e do bom senso. Então Kardec nos diz, tudo que está fora dessa rigorosa lógica, deixa quieto. Procura entender para não crer em coisas que a razão no futuro, que numa época da humanidade onde a inteligência melhorou, as coisas evoluíram, derrube essa nossa fé. Essa nossa fé. Então, reafirmando, não há nada de errado, não é pecado, não é erro raciocinar sobre aquilo que a gente vai crer dentro da doutrina que nos é ensinada, dentro das doutrinas religiosas ou filosóficas que nos é ensinada. Isso serve para tudo, meus irmãos. Então eu agradeço mais uma vez essa oportunidade que nos faz refletir mais profundamente sobre as questões que nos são propostas. Eu agradeço a atenção de todos e que a paz de Jesus permaneça em cada coração, em cada lar que nos assiste, em cada mente. Que Jesus nos fortaleça e nos abençoe. Vamos orar então, meus irmãos, para encerrar esse nosso momento de aprendizado, agradecendo em primeiro lugar a Deus por nos permitir poder participar e estarmos aqui. A Jesus, Divino Mestre, amigo incondicional de todos nós. Que a sua misericórdia, Divino Senhor, adentre o lar de todos os nossos irmãos que estão nos assistindo, que estão reunidos neste momento, nessa casa de luz, para receber, Senhor, da sua misericórdia, as bênçãos que cada um tem a necessidade, mas igualmente seja espalhada por toda a humanidade, Senhor, essa tua misericórdia bendita. Muito obrigado, Senhor, por estar conosco o tempo todo, nos abençoando, nos fortalecendo e nos intuindo, nos orientando na crença a ser colocada dentro de nós, que vai nos levar, Senhor, em direção a Ti. Em Teu nome, Mestre Divino, em nome dos amigos espirituais que nos dirigem, que dirigem esta casa bendita, e sobretudo em nome de Deus, nós pedimos a permissão para encerrar este pequeno estudo, de coração agradecido pelas bênçãos derramadas sobre todos nós. Graças a Deus, que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos, que a paz do Senhor permaneça com todos. Até a próxima.